Senhor nosso Deus, mais uma vez somos agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos no santuário do Senhor, templo da morada do Altíssimo. Meu Deus, nos ajude. Queremos pedir tua misericórdia, tua graça nessa noite, que o Senhor venha dos altos céus manifestar, meu Deus, a tua misericórdia a nosso favor, o que nós estamos querendo, o que nós estamos pedindo, porque nós reconhecemos que precisamos muito da bênção do Senhor ser derramada sobre nós. O Senhor Jesus disse em São João 15: sem mim nada podeis fazer. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, faz uma obra, meu Deus, uma obra começando de dentro para fora. Quando o homem quer fazer, ele faz de fora para dentro, faz começando pelo exterior. Quando Deus faz, Deus começa de dentro. E assim a misericórdia seja derramada sobre o teu povo e a bênção venha, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos ler a Escritura. O título é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 21, nós vamos ler do 1 ao 11. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia, clamava dizendo: hosana ao filho de Davi, bendito que vem ao nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Amém. Podemos assentar. Conforme o título já diz, né? Entrada de Jesus em Jerusalém, entrada triunfal. Teu rei aí te vem, manso. Jesus era manso. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Números 12, 3. Moisés era o varão Moisés muito manso, mais do que todos. Mulher que? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eita, era manso mesmo, hein? Mais do que todos. Né? Não sei nem se tem superlativo para isso, né, Jorginho? Mansíssimo. Superlativo seria mansíssimo, né? Né, Patrícia? Tem que perguntar aqui para os catedráticos, né? Os homens de faculdade, para as pessoas de faculdade, né? Superlativo, mansíssimo. Eu acho que nem tem essa palavra, não tem, né? Acho que não, né? Hã? Ah, o Chaves sabe? Ah, deve saber mesmo, né?
Então era o mais manso, irmão, mais do que todos os que havia sobre a terra. E nós lemos hoje de manhã na oração. Irmão, você quer perder todo o seu tempo de vir na igreja, de servir a Deus? Você quer perder todo o seu tempo? É só não refrear a sua língua. Quem não refreia a língua, a religião é vã. Tudo que você fizer, jejuar, orar até o joelho ficar o buraco no chão, não dominar a língua, se não refrear a língua, é em vão. Tem coisas que chamam a atenção da gente. O irmão Abraão olhou de manhã aqui. Livro de Tiago. Quem não refreia a sua língua, a religião desse é à toa, é perdida, é em vão. Quem não refreia a língua. Quem refreia a língua só pode ser manso. Capacidade de frear a língua. Capacidade de frear a língua tem que ser manso. Porque quem não é manso é brabo. E se só conhece logo pela língua. Quem é brabo, irmãos, né? O pessoal fala do zangão. Todo mundo tem medo do zangão. Ele faz um barulhão medonho. O zangão nem ferrão não tem. O zangão é inofensivo. Só tem zoada. Só faz zoada. Nem ferrou, ele não ferrou. Então vamos aprender a ser manso. Irmãos, é comum, quando as pessoas morrem, fazer uma lembrancinha chamada póstuma, né? Lembrança póstuma, depois da morte. Muitas pessoas, às vezes, botam a foto da pessoa, botam data do nascimento, data da morte. E, às vezes, estão escritas coisas que não condizem com a religião cristã. Porque a religião cristã só nos mostra até a morte. Morreu, findou ali. No sentido de que se possa fazer mais alguma coisa por aquela pessoa. Eu creio Hebreus 10, 27, 9, 27. Porque aos homens, 9, 27. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, não adianta, não tem mais o que fazer. Você pode orar por uma pessoa, pedir misericórdia a Deus, até pela salvação da alma dela enquanto ela está viva. Entregar a Deus, encomendar a Deus enquanto ela está viva. Depois que ela morrer, não adianta mais nada que você fizer. Agora, é errado fazer esses santinhos, chamar de santinho, não é errado? Essa lembrança póstuma é errada? É errado fazer essa lembrança? E se me derem essas lembranças, é errado eu guardar? Foi feita uma pergunta assim, irmãos. Olha, se alguém pudesse provar que tinha um retrato de Maria, um retrato mesmo de Maria, mãe de Jesus, eu queria. E eu botava ela lá na minha casa. Eu queria e botava na minha casa. Mas com qual objetivo? De eu dizer para as pessoas, olha, isso aqui está comprovado, isso aqui é um retrato de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio que deve ser a pessoa mais querida no cristianismo. Porque a gente guarda retratos, fotos de seres
queridos nossos. Mas nos encurvarmos diante de uma estátua, diante de um retrato de alguém, seja quem for, para orarmos, para pedirmos qualquer coisa, isso já não está de acordo com os parâmetros da Bíblia. Porque a Bíblia diz que nós temos um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. E a Bíblia ainda diz Jesus Cristo homem. Então, se alguém me desse um retrato de Pedro, e fosse realmente de Pedro, eu queria. Ora, aqui é o apóstolo Pedro. O homem que teve o privilégio, nós sabemos hoje, que Jesus falou pessoalmente, eu te darei a chave do reino dos céus. Mas não para rezar para Pedro, ou pedir qualquer coisa a Pedro. Teria um retrato de Pedro, um retrato de Maria, como tem um de qualquer irmão meu, do meu pai, da minha mãe, como uma lembrança, irmãos. Mas nunca como uma adoração. Então, eu não penso que tem nada demais em você ter uma lembrança de quem morreu. Eu não penso que tem nada demais. Eu não penso não, irmão. Eu tenho certeza absoluta pelas Escrituras Sagradas que não tem nada a ver isso aí. Que serve simplesmente como uma recordação. Não é que eu penso não, eu tenho certeza, tenho convicção, pelas Escrituras, não tem nada que condene isso aí. Nada, absolutamente nada que condene você ter uma foto de quem já morreu. Em consideração, né? Agora, nós vamos ler aqui a mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Uma brother pregou essa mensagem em 25 de julho de 1965. E o irmão Branda partiu para o sul em dezembro de 65, 24 de dezembro de 65. Começando aqui com o versículo, com o parágrafo 46. Deus, então, o que ele estava fazendo? O que Deus estava fazendo? Qual é a atração lá em cima do monte? É Deus fazendo a história. É Deus cumprindo as profecias. E aquilo sempre causa uma atração. Deus cumprindo as profecias sempre causam uma atração. Isto faz levantar todos os críticos, os abutres e as águias também. Aquele movimento de Deus, aquela manifestação de Deus atrai, mas atrai os crentes mesmo, e atrai os abutres, e atrai os críticos. Atrai, irmão. Eles não deixam de ver. Crente verdadeiro não deixa de ver, abutre não deixa de ver, e crítico não deixa de ver. Vem, e eles se ajuntam para descobrir o que está acontecendo. Alguns vêm por curiosidade, alguns para encontrarem falhas. A pessoa, você vir para verificar um sinal de Deus, uma atração de Deus para encontrar falhas. Irmão Branda diz, naquele filme O Fundo Clama ao Fundo, se você veio aqui para criticar, o diabo te mostrará muito o que criticar. Interessante, o Espírito Santo não ia revelar coisa para servir de crítica. O Espírito Santo não ia revelar coisas erradas, o Espírito Santo ia só trazer coisas boas. Mas pessoas vão para criticar a todos os tipos reunidos, como dissemos nesta manhã. Crentes fabricados e incrédulos. O que está sobre a montanha? As profecias têm sido cumpridas. Agora veremos o que toma lugar. Agora no livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, Zacarias, um dos profetas falou em espírito dizendo:
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e assentado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Estava profetizado no livro do profeta Zacarias. E aquilo aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, e aquilo se tornou notório, foi visto. Jesus, pelos que o haviam recebido como o Messias, eles cantavam: Hosana ao Filho de Deus, glória a Deus nas alturas. E punham, forravam a estrada de capim, de roupas, de mantas, para que o rei, fazendo um caminho para o rei. Enquanto que os críticos mandavam as pessoas se calarem, não queriam nem que falassem. Agora, qual era o problema com aqueles escribas? O que estava acontecendo com aqueles sacerdotes? O que estava acontecendo com aquelas pessoas religiosas? E isto estava escrito há 487 anos antes de acontecer, no livro de Zacarias, através de um profeta vindicado, e já havia sido colocado em escrito e chamado de Bíblia, os rolos do Velho Testamento, porque não podiam eles verem que aquela profecia havia se cumprido. Irmãos, estava acontecendo da forma que o profeta predisse. O profeta tinha predito: ó, filho de Jerusalém, aí vem o teu rei manso e assentado sobre um jumentinho. Eles viram aquilo e se espantaram com aquilo, porque eles não viram aquela profecia haver sido cumprida. Pela mesma razão eles não podem ver isto hoje. Irmão, você vai achar que quando Deus traz a cumprimento uma profecia, quando Deus faz um movimento, quando Deus traz uma atração, você vai achar que o mundo inteiro vai ver? O Filho de Deus foi crucificado. Todos os profetas foram mortos. Mas o homem do mundo eles chamam de João de Deus. O mundo inteiro aplaudiu o João de Deus. O João de Deus. Jesus foi crucificado como filho do diabo, como Belzebu, príncipe dos demônios. E um homem é ovacionado, aplaudido pelas multidões. O João de Deus. Eles têm, pela mesma razão, não podem ver isto hoje. Eles têm tomado a palavra de Deus e as têm feito sem efeito para as pessoas, em ensinar por tradições, por doutrinas, tradições de homens. Ensinam como doutrinas, tradições de homens, e isso anula a palavra de Deus. E se escribas, pregadores, ministros do evangelho, homens espirituais assim chamados, os ungidos, somente lessem a Bíblia, eles não queriam saber o que estava acontecendo. Eles saberiam o que é isto. É Deus cumprindo sua palavra. Mombora diz, eles não liam a Bíblia. E hoje, irmãos, muitos poucos leem a Bíblia. A história tem sido feita através de profecias, têm sido cumpridas. A salvação para o mundo estava chegando. O grande dia que todos os profetas estavam procurando por ele, a vinda do Messias. Todos que estavam na sepultura estavam esperando por aquele dia. Isto é certo, pensem nisto. Os que estavam na sepultura estavam esperando por aquele dia. Todos os que haviam morrido, todos os mártires de sangue, justos e profetas. Ele havia acabado de clamar: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados.
Quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha junto os seus pintos, e tu não quiseste, mas agora tua hora tem chegado. Todos que estavam na sepultura, Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas estavam esperando por esta hora, e a igreja estava cega a isto, a igreja do dia, lá dos dias deles. Quem é este que está causando todo este barulho? Te lembra aí do cego, né? Lá do cego, que o homem era cego e agora estava vendo, não tinha quem pudesse negar. É você mesmo que era cego? É seu filho mesmo? Você é pai dele? Você é mãe dele? Sou. Ele é cego desde quando? Desde que nasceu. Como é que você enxerga? Como é que você enxergou? Sabe disso? Eu já disse, mas vocês não querem acreditar. Eu já disse. O homem Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos meus olhos e mandou me lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado, e eu estou vendo. Mas eles não queriam crer, irmãos. Eles não queriam crer. E a igreja estava cega a isto. Quem é este que está causando todo este barulho? Quem é aquele indivíduo que eu disse certa vez? Não é aquele lá, o filho do carpinteiro? Nós o conhecemos? Onde recebeu ele esta sabedoria? Porque nós não vemos ligado a nenhuma de nossas escolas. Nós não conhecemos nenhum livro de onde ele possa ter aprendido. Quem é ele? Ele era a resposta das profecias dos profetas. Aleluia. Davi, inspirado pelo Espírito Santo: Deus meu, por que me desamparaste? As minhas mãos e os meus pés furaram, traspassaram o meu lado com uma lança. Irmão Bruno poderia dizer: esse cara está doido, esse velho está doido. Cadê as mãos dele? Não estão furadas? Quem foi que furou ele com lança? Cadê os pés dele furados? Davi dizendo: furaram os meus pés e furaram as minhas mãos e o meu lado. E na realidade era o Espírito gemendo em Davi, dando a profecia do que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo. E aqui vem ele, montado sobre a cria de uma jumenta. Que atração! Aleluia! Deus estava cumprindo sua palavra prometida, a hora que havia sido esperada desde quase 4.000 anos. Em Gênesis 3, versículo 15, que Deus havia feito a predição: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Mas a sua cabeça lhe ferirá o calcanhar. Aquela profecia através da Bíblia havia predito a vinda desse homem. E aqui recentemente tinha havido um profeta que se pôs de pé no meio deles. Aquele era um profeta vindicado, Zacarias. E ele disse que: filhas de Jerusalém e filhos de Sião, regozijai-vos, clamai, gritai, eis que é o teu rei virá a ti, humilde, calmo, simples, montado sobre um asninho, filho de jumenta. E aqui aquelas pessoas que liam aquela escritura dia a dia, observaram vindo montado e clamaram: quem é este? Vem! Deus cumprindo sua palavra para o povo que deveria ter conhecido o que ele era, mas eles não o conheceram. Estavam esperando o Messias, e quando o Messias veio, irmãos, eles não o conheceram. Quando Deus cumpre sua palavra, ela sempre causa uma atração, pois ela é incomum, tão incomum, que quando ele cumpre a sua palavra, aos cursos modernos do dia,
faz com que a tendência moderna do dia não creia nela. Eles têm suas próprias maneiras. Agora, nós vamos voltar às Escrituras e tomar outros eventos incomuns, só por mais uns poucos minutos. Quando Deus cumpriu sua profecia, quando Deus diz qualquer coisa, Ele o fará. Amém. Todos os céus e terra passarão, mas aquela palavra nunca pode falhar. Então ela geralmente causa uma cena incomum. A palavra de Deus sendo cumprida. É uma cena incomum. É uma cena predita, irmãos. Está descrita na Bíblia. Mas na hora do cumprimento os homens não conseguem ver. Observe quão ridícula é a palavra de Deus para um povo que está suposto a crer nela. E ainda era tão incomum que eles clamam: bem, o que é isto? Onde você conseguiu esta coisa? Quem é este? O que é isto? Quando eles deveriam estar gritando: hosanas ao rei que vem em nome do Senhor. Mas ali havia somente um pequeno grupo fazendo aquilo. Somente um pequeno grupo, de 4.000 anos de profecia, pois era a maior coisa que poderia alguma vez acontecer com a nação, pois toda a esperança dos mortos descansava sobre ele, todo o futuro estava sobre ele, e as pessoas religiosas que clamavam, que criam nele, estavam gritando: quem é este? E que atração é esta? Algo em comum? Mais ou menos o mesmo. Isto simplesmente não muda, é incomum agora. Aleluia. Vamos ver alguma das coisas incomuns, como eu terminei de falar. Qual era a atração bem antes do julgamento atingir o mundo e destruí-lo com água? Um velho com cerca de 120 anos de idade, construindo um barco ali, onde não havia nenhuma arca. Vamos prestar bem atenção na mensagem do profeta, porque isso acontece muito. O irmão Brana diz aqui, ó, que se você levar no pé da letra, você vai deduzir coisas que o irmão Brana disse sem intenção de dizer. O irmão Brana disse que Noé tinha 120 anos quando começou a pregar. Ele pregou 120 anos. Mas quando Noé entrou na arca, foi no ano 600 da sua vida. Não foi? Então Noé não podia ter 120 anos. 600 menos 120 dá quanto? 380. É isso? Não, 480, porque é para 600. 480. Quando Noé começou a construir a arca, ele tinha 480 anos. Se você levar no pé da letra, irmão, você vai... Irmão, o profeta disse. O profeta ensinou errado. Não, irmãos. Ele confundiu aqui. Nós temos que compreender que ele confundiu o tempo da pregação com a idade de Noé, quando Noé começou a pregar. Porque se Noé terminou a arca e o dilúvio começou no ano 600. Começou no ano 600 e Noé saiu no ano 601. Então Noé não podia ter 120 anos. Tinha 480. Ele diz aqui, né? Um velho com cerca de 120 anos de idade construindo um barco bem ali, onde não havia água para fazê-lo flutuar. Lá em cima, por anos, de pé na porta, terminando o interior. O ladro de dentro e pregando por dentro e por fora, dizendo: o mundo será tragado pela água na grande era científica. Passando com um parente meu, gente muito boa, escuta a gente com atenção até. Ele veio me perguntar por que só entrou a família de Noé. Só entrou a família de Noé. Irmãos, por que eles não entraram? Se entrou leão, se entrou todo tipo de animal, por que seres humanos não entraram? A porta estava aberta para quem quisesse entrar. A salvação era tão fácil que para escapar do dilúvio bastava entrar na arca.
O requisito, o pedido para a salvação era entrar na arca. Entre e se salve. Mas por que eles não entraram? Porque não creram. Não creram na palavra de Deus. Se se levantar um macumbeiro aí mandando fazer vela, e tem muita gente que acredita nessas correntes aí. Faça essa corrente para 40 pessoas. Fulano de tal fez e recebeu não sei quantos mil. O outro não fez, cortou a corrente e morreu não sei quem dele. As pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam nisso. A palavra de Deus ninguém acredita. Oh, irmãos. Aleluia. Era só entrar. Que marteladas são aquelas lá em cima do monte? Porque é um velho que se chama Noé. E ele está lá em cima, um velho fanático. O velho ficou no sol por muito tempo e ele está atingido pela insolação. Ele está fora de sua mente. E ele está construindo o que ele chama de uma arca. E dizendo que as águas virão lá de cima, onde não existe nenhuma água. Né? É dito que no tempo de Noé, antes de Noé, não chovia. Depois do dilúvio, passou a haver chuva. Você já tem uma explicação científica, não vamos entrar nisso. E isto afogará todas as pessoas ao redor. E todos os que não ouvirem sua mensagem, e todos que não quiseram entrar na arca serão afogados. Já ouviu você falar talvez alguma coisa? Esta era uma atração incomum. Irmãos, a palavra de Deus é pregada para a salvação, mas é muito difícil as pessoas crerem. A gente lembra aí de Ló, em Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades destinadas à destruição. Quando Deus apareceu a Abraão e disse que iria destruir a cidade com fogo e enxofre. E 2 anjos, irmãos, 2 anjos, desceram do céu, se materializaram em corpo humano, em homens, e foram para Ló, e Ló reconheceu. E os anjos disseram: vá e chama os teus genros, para eles irem embora com vocês, porque vai chover fogo e enxofre. E Jó saiu, foi na casa dos genros, e Jó disse: olha, tem 2 anjos de Deus lá em casa, e ele disse para eu vir avisar vocês, porque nós temos que sair antes que o sol suja, porque vai chover fogo e enxofre sobre esta cidade. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que aos olhos dele pareceu como que estava brincando. Ele deve ter dito para Ló: ó Ló, que é isso? Você acha que eu vou acreditar nisso? Rapaz, 2 anos na tua casa, dizendo que vai chover fogo e enxofre do céu. Ficaram. Não foram chamados, não atenderam o chamado de 2 anjos para a salvação. É muito simples, irmãos, era muito simples. Aleluia. Cumprimento de uma profecia muito simples. Mas tem uma coisa: Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A revelação chega, irmão Branco disse: aquele que é eleito, aquele que é predestinado, não tem outra coisa a fazer senão crer naquilo. Aleluia. Você já ouviu alguma vez tal coisa? Isto era uma atração incomum. Eu imagino quando aquelas pessoas queriam dar umas boas risadas, né? 120 anos, tiveram 120 anos para rir. Depois estão chorando desde lá até agora. Eu imagino quando as pessoas queriam dar umas boas risadas, elas subiam e se colocavam de pé diante da porta da arca e riam. Porque você disse que iria chover 100 anos atrás. Ainda demorou mais 20. O meu avô disse que ele te ouviu dizer que aqui em cima que iria chover, e você ainda continua batendo nesse velho pedaço de madeira aqui em cima, porque você não vai embora sozinho?
mas era Deus se aprontando para confirmar uma promessa e para cumprir uma profecia que o seu profeta havia dito. Irmãos, quando uma profecia vem de Deus, ela se cumpre. Já tenho dito e vou dizer. Já tenho visto muitas pessoas inadvertidamente dizerem: Deus falou comigo, Deus me disse assim, assim, assim. Irmãos, Deus falou comigo é assim me disse o Senhor. Se Deus não tiver falado comigo, eu sou um diabo mentiroso. Eu sou um mentiroso, estou blasfemando, mentindo no nome de Deus. Se eu disser que Deus falou sem Deus ter falado. A gente vê muito por aí, Deus falou comigo assim, 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 acontece o contrário. Deus não falou não, irmão. Se Deus tivesse falado, tinha acontecido do jeito que a pessoa disse que Deus tinha falado. Deus cumprindo sua promessa para Noé, enquanto outros estavam rindo, Deus estava também se aprontando para fazer uma história, para mostrar a outros, mesmo neste dia, que Ele guarda a sua palavra, aleluia. Não importa quão irreal isto pareça, e sem razão, Ele continua a guardar a sua palavra. E agora nós temos a promessa, temos a profecia de que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vale a pena esperar, vale a pena se preparar, porque essa profecia já está se cumprindo, essa profecia já está em andamento. O Senhor já desceu com o alarido está tocando na terra, é uma atração que está sendo mostrada. Os eleitos verão, mas o mundo religioso nunca verá aquilo que Deus fez. Ele que estava fazendo o exemplo disto, aquele velho batendo na arca, para estas pessoas aqui na América nesta noite e ao redor de todo o mundo. Não importa o que a ciência diz, o que eles dizem, isto, aquilo ou aquilo outro, Ele continua a guardar a sua palavra. Ele estava fazendo uma história, aleluia, e a história de Deus, de Noé na arca, continua até hoje. Agora, vamos ler aqui do 79 ao 94. Irmão Branham fala assim: e por aquele tempo, o profeta voltou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora qual é a atração? Foi mudada do profeta à profecia. Foi mudada do profeta à sua profecia. João Batista, o Bruno vai falar aqui sobre ele, sobre o ministério dele. Quando ele estava pregando, anunciando o Messias e batizando as pessoas. E certo dia ele viu vir um homem, e ele apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu disse que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. As pessoas creram? Alguns creram, a maioria não. A maioria não. Então veja, agora observe o que acontece. Aqui vem um homem comum. A pessoa diz assim: eu não vou cair em comedor de feijão como eu. Irmãos, todos os profetas foram tais quais você e eu somos. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não, no tocante à condição humana, ele não era nem melhor nem pior do que nós. Mas ele orou e não choveu mais, e orou e choveu. Aleluia. Um homem comum, comedor de feijão. Jesus era um comedor de feijão.
Não era porque naquele tempo não comia feijão, né? Às vezes nós pensamos que o mundo inteiro come arroz e feijão que nem a gente não come não, irmão. Tem lugares que eles nem conhecem feijão. No mundo tem lugares que nem conhecem arroz. A gente vê sempre em filme, aí americano comendo batata frita com carne. É porque é o prato mesmo principal, a batata com carne. Eles não comem arroz e feijão como nós comemos, não. A cultura lá é outra. A alimentação é diferente. As alimentações na África são basicamente a base, são feitas basicamente de milho. São feitas com base no milho. Muitos alimentos são milho, extraídos do milho. Agora observe o que acontece. Aqui vem um homem comum. Um homem comum. Não é este o filho do carpinteiro? Não é lá o nosso vizinho? Não cresceu junto com a gente? Por isso que Jesus disse: nenhum profeta é recebido com honra na sua casa, nem no meio da sua parentela. Nenhum profeta é recebido com honra no meio da sua casa, nem no meio da sua parentela. Não sendo conhecido por ninguém, um filho de carpinteiro veio saindo da água, quando João, grande profeta, disse: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele entendeu que o sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado, e ele o batizou. Agora, a outra atração que toma lugar, quando ele se levantou da água, este profeta, que havia sido tão leal para declarar a sua idade e o tempo, ele olhou para cima e viu os céus se abrirem, e ele viu o Espírito de Deus como uma pomba descendo sobre ele, e uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus estava vindicando é confirmando a mensagem de um profeta. O que estava atraindo a atenção lá no Jordão? Um irmão contou há algum tempo atrás, ou ele ia cantar. Lá distante na colina estava uma velha rude cruz. Qual era a atração do Monte Calvário? Quando vemos que o mundo religioso o condenou, e o governo romano sentenciou à morte, e aqui estava ele dependurado entre dois malfeitores, morrendo de sede, sangue escorrendo do seu corpo. Lá estava ele dependurado, chorando: Deus meu, por que me desamparaste? E as pessoas religiosas lá de pé olhando para ali. Mal sabiam eles que a profecia do Velho Testamento estava sendo cumprida exatamente lá no Calvário naquela hora. Irmãos, tantas profecias que tinha sobre Jesus. As pessoas passando podiam contar os seus ossos. As pessoas passavam meneando a cabeça, diziam assim: ó, esse aí, ó, esse é o Filho de Deus, ó. É o Filho de Deus? A Bíblia estava profetizando que Jesus seria contado entre os malfeitores. Jesus era o segundo de 3, estava no meio. A Bíblia diz que ele seria contado com os ricos da sepultura. Jesus foi enterrado no túmulo de um senador, de um político forte. Todas essas profecias se enquadrando num homem, e eles não puderam ver, não creram, irmãos. Aleluia. Davi, ele mesmo escreveu, agindo sentido do Espírito, como todos os profetas, ele agia como se fosse ele. Davi clamou no Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos foram quebrados. Na verdade não é quebrados, é mostrados, porque a Bíblia diz em São João capítulo 20 que nem um osso de Jesus se quebraria. É uma profecia. Furaram minhas mãos e meus pés. Davi falando como se fosse ele.
E não era Davi, era Cristo em Davi. E aqui a própria profecia, que veio de todos os diferentes profetas, estava sendo cumprida no Monte Calvário. Qual era a atração no Monte Calvário? Deus cumprindo a sua palavra. Outra atração estava sobre um monte. Foi no dia de Pentecostes, quando todos eles estavam lá em cima, numa festa religiosa. Eles pensaram que haviam se livrado de todos os fanáticos. Eles não haviam ouvido deles por 10 dias. E repentinamente, como uma colmeia, eles saíram do edifício e foram para as ruas clamando e gritando. Aleluia! O que é isto? O que significa isto? Estão estes homens embriagados. Vejam, e um profeta se pôs de pé no meio deles, como a ordem de um profeta deveria ser, e disse: varões israelitas, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Esta era a atração. O profeta Joel tinha profetizado: falarão novas línguas. As pessoas religiosas, depois de terem crucificado o príncipe da vida e tudo mais, continuaram a não verem a promessa da vinda do Espírito Santo. A atração. Quem é este? O que isso significa? O que está acontecendo com aquelas pessoas? Isto é o que é a atração. A semente predestinada de Deus, a qual não pode fazer nada a não ser segui-lo, significa mais para nós do que a vida. Aleluia! Mas para você que entende, você compreende isso, você crê em Jesus, o Filho de Deus, você crê na salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Vamos voltar à escritura do Velho Testamento, Malaquias 4, e lemos aquele pequeno capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Agora, isto é Malaquias 3, era a primeira vinda. Agora, aqui está a próxima vinda. Mesmo o doutor Scofield aqui, eu certamente não concordo com ele, com suas notas ao pé das páginas, mas ele tem isto aqui em ordem. Irmãos, essas Bíblias que tem esses comentários nelas, nós podemos dizer que esses comentários são bons, mas não podemos crer em tudo que eles comentam não, porque também faz parte da interpretação humana. Mas muita coisa aqui, como datas, acontecimentos, são importantes. Irmão Bruno disse: eu não concordo com tudo que o doutor Scofield escreveu, mas sobre o Elias, sobre o João Batista e o Elias, ele escreveu correto. A comissão de João em Malaquias 3 e a segunda vinda de Cristo, e antecipadamente Elias. E o dia que está para vir os abrasará, diz os seus exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Onde está o inferno eterno? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E, irmão, diz: campanhas de cura? Não, irmãos. E salvação trará debaixo de suas asas. E trará em suas asas, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu mandei a Horebe para todo Israel, e que são estatutos e juízos. Aqui está a vinda do Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Aleluia. A última
Escritura, que encerra o Velho Testamento: eu vos envio o profeta Elias, que vem o dia grande e terrível do Senhor. Agora, aquele não poderia ter sido João. O profeta Elias, que seria enviado antes do dia grande e terrível do Senhor. Porque o dia grande e terrível do Senhor ainda não aconteceu. Não, vem. O mundo não foi queimado e os justos andaram sobre as cinzas dos ímpios. Vem, não. Logo depois do cumprimento desse ministério de Elias, o mundo vai ser queimado e os santos andarão sobre as cinzas dos ímpios, pisarão com os pés. Antes do dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Observem a precisão do Espírito Santo, que ele não confundiu aquelas duas vindas de Elias. Malaquias 3 diz: eis que envio o meu mensageiro perante minha face. Perguntaram a Jesus a respeito de João. Ele disse: se o homem pode receber, este é aquele de quem os profetas disseram: eu enviarei o meu mensageiro perante minha face. Este é o Elias que havia de vir. Malaquias 3. Observe a exatidão que as Escrituras dão a isto. Observe o que é isto, para mostrar aqueles que desejam crer, aqueles que desejam ver. Recordem, Jesus parou no meio de uma escritura, porque parte daquela escritura foi cumprida. Então, o restante para a sua segunda vinda. Tem várias escrituras na Bíblia que se cumprem em duas etapas, com diferenças de anos e anos e anos. Para pregar o ano aceitável do Senhor, curar os quebrantados de coração, e parou, trazendo julgação aos gentios até a sua segunda vinda. Eu creio que é Isaías 61. O profeta Isaías disse: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu e me enviou a evangelizar os pobres, a curar os doentes, a levantar os quebrantados de espírito, a anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Mais de 700 anos depois, Jesus entrou num dia de sábado na sinagoga, porque os judeus só se reúnem no dia de sábado, e Jesus estava cumprindo também a lei. Jesus entrou no dia de sábado, pegou o livro, o rolo, e abriu e leu Isaías 61, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu a evangelizar os pobres, a anunciar a salvação, a curar os quebrantados de espírito, e disse: a anunciar o ano aceitável do Senhor, e fechou o livro, e não leu: e o dia da vingança do nosso Deus. Porque nós estamos até hoje, irmão, no ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus ainda não chegou. Estava falando com o pessoal lá. Hoje, você não liga porque você não está precisando da salvação. Minha irmã falou que o meu pai não queria nem ouvir falar de Deus. Ele foi dizer para mim que quando eu estiver doente, não venha querer enfiar a religião em mim, não. Tá bom. E eu não fui mesmo, não. Mas a minha irmã disse que quando ele estava bem doente, ele ficava gritando: eu quero me salvar! Eu quero me salvar! Minha irmã falou, eu fui lá, fui conversar com ele. Eu falei: pai, o senhor quer se salvar? Tem um Salvador. O senhor quer que eu faça uma oração apresentando o senhor ao Salvador? E eu orei apresentando ele ao Salvador. Que a pessoa não quer, irmão, mas quando, como diz o outro, a morte é bicho feio. Tem um cara que dizia que não tinha medo da morte. Eu não tenho medo da morte, não. No dia que a morte quiser vir, pode vir, não tem medo, não. Aí os caras começam a dizer: rapaz, diz que a morte, ela aparece para a pessoa como um pinto pelado, um franguinho pelado. Aí se combinaram, todo mundo se combinou. Ele estava com a rede bem baixinha, com os pés de fora. Aí alguém chegou, ele numa rede e a mulher na outra. Aí o pessoal pegou e empurrou o franguinho, né? O franguinho pelado para dentro da sala. E o franguinho, com o frio, querendo se encostar em alguma coisa, foi por rumo das pernas dele. Ele viu aquilo e fazia assim, ó.
apontando para a mulher dele. Vai para lá, vai para lá. Tinha medo não, Não tinha medo não. Quando ele viu a coisa, ele ficou com medo. E eu falei, você não liga. Você não está preocupado porque você não está precisando. Um dia você vai precisar de um Salvador. Aleluia. Então, para aquele que está desejando ver, aleluia, para pregar o ano aceitável do Senhor, curar os quebrantados do coração, e parou, trazendo julgamento aos gentios até a sua segunda vinda. Observem que esta escritura aqui se assemelha com aquela. E Elias, tornará os corações dos pais aos filhos. Agora, falando de Malaquias 4 ou Malaquias 3, Elias, o qual veio nos dias antes da primeira vinda de Cristo, tornou o coração dos velhos patriarcas para a mensagem dos filhos, a nova mensagem. João Batista trouxe uma mensagem para que os patriarcas judeus aceitassem a doutrina de seus filhos, que eram os apóstolos. Já o Elias do tempo do fim converterá o coração dos filhos aos pais. Vem com a mensagem para fazer tornar a igreja do último dia a doutrina dos seus pais. A Bíblia diz, Efésios 2, que nós somos filhos dos profetas, filhos dos apóstolos, edificar sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Agora observe, é o coração dos filhos aos dos pais. Na sua segunda vinda, nos últimos dias, ele retorna à fé apostólica outra vez. Vem quão perfeitamente concorda as Escrituras? Aquele era o fim do Antigo Testamento, o Antigo Testamento. Agora vemos que a luz no tempo do entardecer. O que é isto? É o topo, o cume do monte. Como eu disse esta manhã, temos passado através de denominações, nenhuma laranjeira, como eu farei a respeito disso nesta manhã. Mas eu tenho tido limões. Mombrana foi na plantação de um amigo dele, e lá ele viu uma árvore que tinha limão, tangerina, pocã, mexerica, que tudo mais ou menos é 6,5 dúzias, são tudo variações de tangerina, são variações, morcote, são várias variações, e tudo isso estava dando num pé de laranjeira. Tinha limão, tinha tangerina, tinha pocã, tinha mexerica, tinha toranja. E ele disse, foi enxertado. E irmão Branco falou, mas ano que vem eles todos vão dar laranja? Não. Cada galho, o galho de limão vai continuar dando limão, mesmo vindo da laranjeira. O galho de mexerica vai continuar dando mexerica a vida inteira. Ele disse, mas se essa laranjeira se levantar um galho dela, vai produzir laranja. É isso que irmão Branco vai falar aqui. Mas eu tenho tido limões, todas as espécies de outras coisas, diferente do princípio. Mas depois, não perca isto, aqui vem isto, depois de todas as denominações brincarem, para começar eles não tinham nenhuma luz. Haverá um dia o qual não poderá ser chamado dia ou noite. O que estão eles fazendo? O que estão fazendo eles? O que faz um limão e uma laranjeira? Isto toma a vida original da laranja que está vindo e pertence a um limão, e a perverte em um limão. Isto é o que as denominações têm feito à palavra de Deus, fazendo a palavra de Deus sem nenhum efeito, através de suas tradições. A Bíblia diz uma coisa, não, mas não quer dizer isso não. A nossa igreja ensina é assim, anula a Bíblia. Este é o assim, diz o Espírito do Senhor. Eles têm produzido os limões, toranjas e não laranja. Mas o que disse o profeta? O mesmo que disse no nosso tema nesta noite. Alegra-te, ó filha de Jerusalém. Exulta, ó filha de Sião. Eis que o teu rei virá a ti, pobre e montado sobre um asninho, filho de jumenta. Observe o que esse mesmo profeta disse. Haverá o tempo do amadurecimento. O sol que é enviado sobre a terra para amadurecer o fruto,
Porque não podia ela amadurecer? Não há fruto algum lá para amadurecer. Mas a vida continua em frente. Isto veio a ser uma toranja para ser uma laranja. Encontramos isto organizado, isto era uma toranja. Isto foi outra vez, daquela vez isto saiu um limão, seguiu em frente outra vez. Isto se transformou em alguma coisa, tipo de religião. E por último, no topo da árvore, isto tornou-se uma tangerina, uma espécie mista, uma coisa misturada, pervertida. Veio através da perversão, vivendo daquela mesma árvore. A palha quase enganaria o escolhido. Parece uma laranja, mas não é. Mas haverá luz quando ela cresce além da organização. Aleluia! A atração de Deus agora. O profeta da era se levantou para levar nós de volta toda a palavra. A atração agora está no alto. Nós fomos chamados a sair do mundo denominacional, irmãos, para entrar na mensagem de Deus, para a hora que leva a nossa fé, a fé dos nossos pais. Uma vez um pastor falou para o Vanderlei: você nasceu na Assembleia, você tem que voltar para a Assembleia. Eu falei para ele: quem nasce chocadeira é pinto. Quem nasce chocadeira é pinto, meu filho. Se ele é filho de Deus, ele nasceu, foi de Deus, não foi de igreja não. Filho de Deus não nasce de igreja não, irmãos. Filho de Deus nasce do Espírito Santo. Mas haverá luz quando ela cresce além da organização. Quando ela passa através da organização e floresce outra vez. Ela dará laranjas como era quando ela foi para o chão. Então haverá luz. Amém? A luz de Deus para a era. Em todas as eras, Deus tem enviado uma mensagem através de um mensageiro. A mensagem do mensageiro desses dias nos leva de volta toda a doutrina dos nossos pais, os apóstolos. Amém? Vamos ficar de pé? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Mãe do mês, vamos orar aqui para terminar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar ouvindo a Tua palavra revelada em nosso coração. Sabemos, Pai, e cremos que somente os eleitos, Deus, como foi visto aqui, Deus, a Tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Nós te agradecemos, todas as nossas vidas, Pai. Traz a nós, Senhor Deus, a Tua casa. Ajuda cada um de nós. Ajuda nossas fraquezas, Senhor Deus, nossos problemas, meu Deus, nossas dificuldades. Nós te agradecemos, Pai. Nos conduz para casa em paz. Nos livre de toda enfermidade, Pai. Nos ajuda, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nos guarde de todo mal. Amém, Senhor Deus. Terminado, irmão. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.